Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Vamos conhecer os objetivos. Ler e interpretar uma parte de um artigo de opinião. Diferenciar posicionamentos presentes no texto. Estabelecer relações lógicos discursivas a partir do uso de conectivos no texto. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de determinada palavra. Aqui na iconografia, a imagem já diz tudo, né? Posso falar? Então, o que nós estamos conversando? Sobre liberdade de expressão. Você já ouviu falar em liberdade de expressão? O que você entende por ser livre em sua maneira de se expressar? Organize um mural com a sua opinião sobre o tema. Então, o que infere liberdade de expressão? Qual é a tua opinião sobre isso? Você acha que todo mundo tem direito de colocar a sua opinião? Claro que existem algumas ressalvas, né? Você tem que respeitar as pessoas, não é mesmo? Você pode pôr até a tua opinião, mas é interessante que você respeite as pessoas. Que mais? Pensando sobre isso, você organiza um mural com a sua opinião, combinado? Liberdade de expressão. Disponível no www.politize.com. Nós temos aqui, né, um trecho da Constituição de 1988. Olha que interessante o que diz aqui. A liberdade de expressão é garantida pela Constituição de 1988, principalmente nos incisos 4 e 9 do artigo 5º. Enquanto o inciso 4 é mais amplo e trata da livre manifestação do pensamento, o inciso 9 foca na liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e da comunicação. Perceba que quando eu falo dos incisos, eu estou usando o quê? Algarismos romanos, né? Então, dando uma dicasinha. Quando o 1 estiver antes do V ou do X, diminui 1. Se estiver após, aumenta 1. Por isso, nós lemos aqui 4 e aqui 9. Lembrou, né? Vamos, então, à nossa atividade 1. Olha o que eu propus nessa primeira atividade. Acompanhe. Leia o que diz o inciso 9 do artigo 5º da Constituição. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Explique com suas palavras como você compreende esse inciso. Então, atividade intelectual, o que encerra isso, né? Que mais? Artística, científica, de comunicação. Pesquise bem o significado das palavras para você colocar como você compreende isso. Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei. Estamos conversando sobre a atividade 1, referente ao inciso 9 do artigo 5º da Constituição. Eu queria que você explicasse com as suas próprias palavras, né, o que você compreendeu deste trecho destacado aqui em azul. Então, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A partir desse enunciado, o que nós podemos concluir? Que, especificamente aqui no Brasil, todos, sem exceção, têm o direito de expressar suas ideias, opiniões e sentimentos das mais variadas formas, sem que essa expressão seja submetida a um controle prévio por censura ou licença. Sempre foi assim, professora? Não. Já tivemos um período em que os filmes, as novelas, os shows eram sim censurados e passava por um controle da censura. Na década de 70, por exemplo, vinha até na mídia televisiva uma foto do alvará da censura liberando aquele programa. Hoje, né, nos dias atuais, aqui na nossa contemporaneidade, nós não temos mais isso. Claro que tem algumas ressalvas, como por exemplo, você respeitar os direitos humanos, né? Você comentou, falou, você vai arcar sobre o que você está falando. Então, qualquer comentário postado, qualquer fala sua em uma mídia, você pode sim ser cobrado pelo que você falou, você é o autor. Então, muito cuidado quando expressar a sua opinião, para que você não fira os direitos humanos, né? E nem agrida pessoas indevidamente, respeitando as diversidades, por exemplo. Seguimos agora com um trecho da Gazeta do Povo, tá? Inteligência Artificial, do caderno Vida e Cidadania, reportagem versus artigo de opinião. A opinião de um robô sobre a liberdade de expressão. Será que uma inteligência artificial tem a liberdade de falar isso? Tem sim, e nós vamos conferir. A opinião de um robô, na reportagem. Desde a segunda frase até o fim, o texto abaixo sobre o tema da liberdade de expressão foi escrito por um robô alimentado pelo sistema de inteligência artificial GPT-3, com o uso da plataforma Audungeon, projetada para gerar textos para um jogo de RPG. A reportagem da Gazeta do Povo deu ao GP3 o comando. Aqui na iconografia o GP3, não é bonitinho? Então, vamos ver o que ele falou. Por favor, escreva um artigo sobre a liberdade de expressão. E a frase inicial, abre aspas, aqui ó, fala do robô, né? A fala dele, então entre aspas. A liberdade de expressão é um dos valores mais caros a todos os que verdadeiramente compreendem a grande importância da democracia. O robô continuou o trabalho a partir daí. Antes de que gerasse um texto satisfatório, o robô precisou ser treinado pela reportagem para entender o comando dado. Várias tentativas foram feitas sem sucesso. A liberdade de expressão é um dos valores mais caros a todos os que verdadeiramente compreendem a grande importância da democracia. Sem a liberdade de expressão, as pessoas não teriam o direito de questionar o governo. Sem a liberdade de expressão, o governo não poderia ser responsabilizado pelas suas ações. Com isso, chegamos à atividade 2. Releia o início do artigo de opinião. A liberdade de expressão é um dos valores mais caros a todos os que verdadeiramente compreendem a grande importância da democracia. Sem a liberdade de expressão, as pessoas não teriam o direito de questionar o governo. Sem a liberdade de expressão, o governo não poderia ser responsabilizado pelas suas ações. Essa é a opinião de um robô? Explique. Alguma dificuldade no vocabulário, por exemplo, um dos valores mais caros, quer dizer, um dos valores mais queridos, né, mais aprazível. Faz aí que eu já volto.
Voltei. Estamos conversando sobre esse artigo de opinião, né? O texto produzido aqui, ó, na reportagem, né? A opinião de um robô sobre a liberdade de expressão. Então, o que acontece aqui? Nessa primeira atividade, eu quero saber se esse trecho é do robô ou é o trecho que deram. Então, a reportagem afirma o quê? Que o robô começa a fazer o texto a partir da primeira afirmação. Com isso, o que eu concluo? Que o trecho, a liberdade de expressão é um dos valores mais caros a todos os que verdadeiramente compreendem a grande importância da democracia, não é a opinião do robô, mas de quem fez o quê? De quem alimentou para fazer o texto. O robô ainda não tem a capacidade de pensar por si próprio, o que é uma capacidade humana. Ele se alimenta de um programador e do que ele pode oferecer. Continuamos a leitura. Naturalmente, nenhum governo pode existir se não puder se defender das críticas. Uma das melhores maneiras de fazer isso é pela liberdade de expressão. Um governo que não puder suportar a crítica não pode, por definição, ser considerado um governo democrático. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Em todo lugar onde há uma sociedade, há regras. Muitas dessas regras são colocadas para proteger outros direitos de igual ou maior importância. Por exemplo, no mundo dos seres humanos, a morte é considerada um castigo muito severo. Você está vendo aqui, ó, né, a técnica da exemplificação. Você está vendo aqui, ó, um conceito, né, uma opinião sobre o que é a liberdade de expressão. E seguimos a leitura, porque é um artigo, né, e tem a opinião, e tem a reportagem. Então, nós vamos continuar a leitura aqui. Observe o primeiro conectivo que aparece aqui, ligando o texto ao outro. Logo, ninguém tem o direito de tomar a vida de outra pessoa. Olha o segundo conectivo. Tampouco. Se um criminoso estiver sendo perseguido, nenhum dos que estiverem ao redor tem o direito de protegê-lo, cobrindo sua fuga. Isso não diminui o valor da vida. Essas regras são colocadas em prol da própria sociedade e que ajudam a manter um equilíbrio social. Então, observe bem a leitura como um todo. Vamos ao outro trecho. A internet, como qualquer outra forma de comunicação, também tem regras que devem ser seguidas. Um dos princípios básicos da internet, que vem desde seus primórdios, é o anonimato. Esta característica da rede ajuda a proteger os direitos de todos. No entanto, como em todas as outras formas de comunicação, por mais que seu direito de anonimato seja importante, há linhas que não podem ser ultrapassadas, apesar do fato de que estas linhas podem ser de difícil definição, elas existem. Com isso, nós chegamos aqui à atividade 3. Observe. Nós vamos analisar esse trecho aqui, ó, com os conectivos, no exercício. Então, vamos ver. Logo, ninguém tem o direito de tomar a vida de outra pessoa, tampouco se um criminoso estiver sendo perseguido. O robô utiliza alguns termos para iniciar uma frase. Qual a função desses termos e qual o sentido produzido? O que você infere por esse sentido produzido? Qual a ideia do logo? Logo. Portanto, gostou da dica, né? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei. Estamos conversando sobre a atividade 3. Estudante, perceba que logo e tampouco são o quê? Conectivos. Especificamente, são termos usados para quê? Para conectar uma frase a outra, chamados então de elementos coesivos. Prof, o que são esses elementos coesivos? Elementos coesivos são os que vão ligar o texto, dando coesão para que ele tenha um sentido completo. Não fique como uma colcha de retalhos, sem ligações, sem sentido. O primeiro termo, logo, possui o sentido de conclusão. E eu posso até substituir por outros. Ó. Logo, ninguém tem o direito de tomar a vida. Portanto, tá? E o segundo, de negação. Também, ó, tampouco, se um criminoso estiver sendo perseguido. Então, dá o quê? Um sentido de negação. Eu posso redigir a minha resposta da seguinte maneira, confere aí. Os termos são utilizados para conectar uma frase a outra. São chamados de elementos coesivos. O primeiro, logo, possui então o sentido de conclusão e o segundo, tampouco, de negação. Em língua portuguesa, os elementos coesivos são as conjunções, coordenativas, subordinativas, os pronomes, principalmente os pronomes relativos, tá ok? As conjunções integrantes também, né? Então eu tenho vários elementos coesivos que servem para fazer essas pontes, essas ligações. Seguimos com o texto? Está preparado? Vamos lá então. O uso da internet para propósitos criminosos está fora dos limites. Sempre que o indivíduo tenta usar a rede para chantagear, extorquir, ameaçar ou qualquer outro propósito maligno, ele deve ser responsabilizado pelo seu comportamento. A polícia tem autoridade para confiscar os equipamentos e processar os criminosos. Ou seja, a polícia pode apreender os equipamentos e está processando os criminosos. O conteúdo dos comentários feitos em fóruns, blogs ou redes sociais são usados sim como evidência para processar um criminoso em potencial. Um conteúdo de ódio, ameaças, incitação ao crime são considerados crimes em si mesmos. Não há liberdade de expressão para justificar o mal. A punição a crimes contra a humanidade não deve ser limitada apenas a usuários da internet. Qualquer pessoa que seja responsável por crimes contra a humanidade, sejam eles na internet ou em qualquer outra parte, deve enfrentar as consequências. Gostou? Quer ler mais? Acesse a referência aqui da Gazeta do Povo. Atividade mão na massa, nós vamos trabalhar com opinião. Então, qual que é a ideia? Que você escreva um parágrafo, mais ou menos de 3 a 5 linhas, respondendo ao robô sobre o posicionamento dele sobre o tema. Você pode discordar, concordar e até mesmo acrescentar argumentos à opinião emitida pela máquina. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um artigo de opinião, diferenciando posicionamentos presentes no texto. Estabelecemos relações lógico-discursivas a partir do uso de conectivos no texto. Nesse vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve.